Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso curso atualizado de cálculo numérico e vamos continuar falando sobre os métodos de convergência, os critérios de convergência dos nossos métodos. Falamos já sobre o método de Gauss-Jacobi, o método de Gauss-Seidel, então aguarda um pouquinho também que a gente vai falar sobre os critérios de convergência do método de Gauss-Seidel, tá certo? Mas vamos ficar aqui, por enquanto, falando sobre o método de Gauss-Jacobi, varrendo os critérios das linhas nesse sentido, para você entender bem direitinho todos os exemplos, todas as possibilidades que você pode ter. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender bem direitinho sobre esse assunto. Vamos lá. Então, olha só, vamos continuar falando sobre o método de Gauss-Jacobi, que a gente já falou em aulas anteriores. Se você ainda não assistiu esse conteúdo, vale a pena você assistir. Professor, onde é que eu acho esse conteúdo? Muitas vezes as pessoas comentam aqui em nossos conteúdos, olha, falta essa aula, onde é que eu encontro essa aula? Então, você pode ir nas nossas playlists, procura Cálculo Numérico Atualizado, você vai ter acesso ao nosso curso completo e também a outros cursos completos que a gente coloca lá. Vale a pena você conferir, tá? E antes da gente colocar esse conteúdo para você, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana, que a gente posta vídeo novo aqui no canal. E também compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, que vai estar ajudando outra pessoa e vai estar ajudando a gente também a crescer aqui no YouTube, tá? E aí a gente vai estar falando sobre o método de Gauss-Jacobi, continuando falando sobre o critério das linhas, tá certo? Mais um exemplo para você saber como utilizar. Professor, não é só aquilo ali da estritamente diagonal dominante ou uma matriz diagonal dominante, não é só aquilo, não? Não, a gente precisa colocar mais alguns exemplos aqui para você, para a gente discutir um pouco mais e você entender esse assunto de forma mais profunda, tá? Então imagina que a gente tem esse sisteminha aqui, tá certo? Conforme a gente já mostrou nas aulas anteriores, como é que a gente trabalha com o sistema e transforma aqui, esse sisteminha aqui, trabalhando com a nossa matriz de coeficientes. Então, basicamente, quando você olha para esse sistema, você vai ter essa matriz de coeficientes, que é o que vai importar para a gente em termos do critério das linhas, tá? Então, você tem essa matriz aqui. Ela é estritamente diagonal dominante? Ela é diagonal dominante? Então, essa é uma das perguntas que você precisa fazer sobre o critério das linhas, tá? Para você garantir ou não, tá certo? A convergência no método de Gauss-Jacobi, já que ele é um método iterativo, tá? Como falamos em aulas anteriores. Então, o primeiro passo aqui, você se perguntar, a matriz é diagonal dominante? Porque a gente já falou em aulas passadas que para o critério das linhas ser atendido e o nosso método convergir, a tua matriz A ela precisa ser diagonal dominante. Então, nesse caso, a matriz dos coeficientes não é diagonal dominante. Por quê? Porque o elemento da diagonal principal aqui, já nessa primeira, ele é menor do que a soma desses outros termos aqui da sua própria linha, tá certo? Então a gente mostrou para você, falamos sobre isso para você nas aulas passadas, tá? Então, portanto, e aí quando isso aqui acontece, quando a matriz não é diagonal dominante, tá? O que é que a gente conclui com isso? Então é isso que eu quero falar para você nessa nossa aula de hoje. Preste atenção nisso aqui, tá? O que é que a gente conclui? A gente conclui, portanto, que nada podemos concluir com relação à convergência, pois esse 1 é menor do que 1 mais 1. Esse 10 é menor do que 15 mais 7. Esse 9 é menor do que 12 mais 4. Então, isso aqui não garante para mim que essa matriz é diagonal dominante, tá? Então, como ela não atende ao critério das linhas, professor, isso quer dizer que ele não converge pelo método? Não é isso. É que a gente não pode concluir a convergência em relação ao método de Gauss-Jacobi, tá? Então, se ele não atende ao critério das linhas, então a gente não pode concluir que ele vai funcionar. A gente não garante isso aí, tá certo? Então, isso é uma coisa que você precisa entender. Além disso, a gente mostrou para você esse outro exemplo do alfa, Também podemos dizer que a matriz não segue ao critério das linhas, pois esse alfa 1, por exemplo, você parar para observar, 1 mais 1 dividido por 1, vai dar 2, que é maior do que o elemento da diagonal principal. Então, isso aqui não pode acontecer no nosso critério das linhas. Então, logo, neste exemplo, não temos a garantia quanto a convergência para o método de
Gauss-Jacobi. Então a gente não garante. Essa é a conclusão que eu queria mostrar para você nessa aula. Então, a gente tinha mostrado exemplos em que a gente tinha a garantia da convergência, mas eu queria mostrar para você um exemplo em que a gente não tem essa garantia e o que é que a gente pode concluir, tá? Então, essa é a resposta para você. Então, coloca aqui nos comentários se você já sabia sobre isso, já tinha se perguntado assistindo as aulas anteriores, já tinha se perguntado sobre isso assistindo as aulas anteriores. E se você assistiu ao nosso vídeo até aqui, eu agradeço de coração. Peço que você curta esse vídeo se você gostou e deixe seu comentário se essas nossas aulas estão ajudando você aí nos seus estudos, tá? E também não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem você gosta e se inscrever em nosso canal, tá legal? Então, beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Bons estudos para você. Vamos lá.